Olá pessoal, boa tarde, feliz sábado a todos. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, vocês sinalizem aí, tá certo? Tudo ok? Tudo ok? Sinalizem. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, bem-vindos à nossa live, nosso Papo Jovem de hoje. E aí pessoal, Érica, Nicolas, Marta, pessoal aí, todo mundo entrando. É isso aí. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração com todos vocês, tá? Porque é uma programação jovem, é um culto, tá certo? E vamos pedir a presença do nosso Deus aqui no nosso meio. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa manhã de sábado, te agradecemos porque tu cuida de nós. Que tu possas, ó Deus, dirigir o coração do teu povo, que tu possas, ó Deus, dirigir os passos do teu povo, e tu possas proteger o teu povo. Abençoa essa programação aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria também de, nesse momento de coronavírus, nesse momento de solene, né, nesse momento que o mundo está vivendo, eu gostaria de ler com vocês aqui o Salmo 91, todos vocês conhecem, mas na verdade parte dele. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Queria pular para o versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Bem, nós estamos vivendo aí, né, em um momento singular do mundo. Eu não me refiro simplesmente singular no sentido dessa atual doença, da doença em si mesma, porque doenças elas vêm e vão, mas eu me refiro singular no sentido de todas as consequências, de toda a mudança que veio por meio dela, né, por meio dessa pandemia. Observe que a situação, inclusive o James Button, vou mostrar aqui para vocês, todo mundo vendo aí direitinho, tá? Ele diz, olha, a crise atual, ela clama, ela pede por uma liderança global. Então, você veja que é uma situação diferente de todas as demais que nós passamos, tá? E a problemática ela não se resumiu simplesmente à questão ao dado de saúde, à questão epidemiológica, até porque a sociedade, o tecido social, ele vai para além da questão epidemiológica em si. Uma sociedade é complexa, é formada por diversos fatores. E daí a discussão começou sobre a questão da economia. Nós não vamos, digamos assim, não podemos, ou quem sabe nós iremos vivenciar uma crise econômica, tá? Nós, na verdade, já estamos numa crise econômica. Eu vou só, que o Celso está me auxiliando aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. De vez em quando a gente vai apresentar alguns slides, aí vocês vão ter que mudar a tela, tá bom? Então, aqui o que eu falei aqui do James Button, ele diz, a crise, olha, ela clama por uma liderança global, tá? Em outro momento, você vê que o Papa ele pede gestos de ternura e diz que a pandemia ela pode ser a chance de construir um futuro melhor.
enfim, todas as autoridades elas estão se mobilizando em função da situação. Interessante é que no que diz respeito à economia, não existe essa possibilidade se nós passaremos ou não por uma crise econômica. Nós já estamos nela. Eu vou mostrar aqui a vocês, quem quiser ir procurar no YouTube, esse rapaz aí é o Jim Rickards, ele foi conselheiro de Casa Branca, foi assessor, ex-agente da CIA, na verdade, e nesse vídeo ele já fala que nós estamos na crise global devido a toda essa questão do coronavírus. Existem outros economistas de peso também que já falavam sobre todas as consequências no campo da economia da atual pandemia pela qual nós estamos passando. Ah, se vocês não conseguiram pegar aí o vídeo, vocês podem mandar aí nos comentários que depois a gente envia para vocês o link. Esse vídeo, na verdade, está em inglês, tá? Enfim, a questão não ficou somente no campo da economia, a questão ela se estendeu também para a situação das liberdades individuais, do seu direito de ir e vir, da sua privacidade. Afinal de contas, um dos meios de você monitorar, né, a quarentena é por meio do seu celular. Então, por onde você vai, o pessoal está sabendo quais são os seus passos. Ah, deixa eu mostrar aqui. Vocês provavelmente devem ter visto. Deixa eu passar aqui um slide. Deixa eu achar aqui para vocês e mostrar aqui para vocês, tá? Vejam. Vocês provavelmente devem ter visto essa notícia que as Filipinas, né, ordenaram que os policiais a matar quem violasse a quarentena. Por outro lado, existem ordens de prisões até aqui mesmo no nosso país, a gente está sabendo, principalmente no estado de São Paulo, né? Aqui nessa notícia a gente vê que Goiás, uma mulher algemada e presa após ser acusada de desobedecer a distância mínima. Então, é toda uma situação que mudou o tecido da sociedade. Ainda no que diz respeito à economia, projeta-se que essa crise ela traga não uma simples recessão econômica, como houve lá de 2008, tá? Mas uma depressão econômica talvez maior, muito provavelmente maior do que aconteceu em 1929. Afinal de contas, em 29 com o crash da Bolsa de Nova York, o mundo ele não era tão global assim como nós temos hoje. E teve o crash de 29, a gente teve a recessão de 2008. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês da recessão 2008. Você perceba como o PIB do mundo ele caiu com a crise econômica. Inclusive, houve queda no transporte pelo canal de Suez, né? A questão houve também aumento no preço dos alimentos, tá? Aqui eu vou mostrar, deixa eu mostrar um outro gráfico aqui, ó. Isso aqui é mostrando o quanto o preço dos alimentos ele subiu após a crise de 2008. Então, existe toda uma repercussão, existe toda uma problemática para além da questão da saúde. E outra coisa também é que, uma coisa que poucas pessoas estão falando, na verdade, é que, porque se concentraram simplesmente no fator epidemiológico, é que existe também rumores de guerra. Porque veja que no próximo mês, os Estados Unidos fará o Defend Europe, em que vai deslocar 20 mil soldados para ali aquela área da Finlândia, né, perto da Rússia, que é um local, digamos assim, simbólico no sentido daquela guerra de inverno que houve entre Rússia e Finlândia, tá? E que a Rússia, por sua vez, ela deslocou 90 mil tropas, vários navios, tá? A Polônia, ela recrutou chamou do nada, assim, mais de 50 mil reservistas, né? E vários outros países, eles estão se movimentando também. O interessante é que o serviço de inteligência do governo americano, ele emitiu uma nota para que o governo chamasse todos os cidadãos americanos, ele até coloca assim na notícia, que votem agora. Ele colocou agora o now com letra maiúscula.
E isso geralmente ocorre quando existe uma situação de pré-guerra. Ele disse, olha, nós não garantimos que vocês voltarão se vocês não fizerem imediatamente. Isso é notícia, está lá no site oficial deles. Tá? Isso porque uma situação como essa que nós estamos vivendo, ela não somente traz instabilidade no país, não somente traz uma problemática nacional, essa situação traz um problema também entre as nações, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela não só começou com o assassinato do camarada lá, não só foi isso, tá? Ela veio de uma sucessão de acontecimentos que, quando houve aquele assassinato, em uma semana a situação do mundo mudou, tá? Outra coisa também que é importante até notar, essa questão da economia, rumor de guerra. Perceba, em 1929 teve aquela depressão econômica, poucos anos após, né, ela durou alguns anos, pouco tempo depois estourou a Segunda Guerra. Então, assim, é uma espécie de história que se repete. Veja, então assim, a problemática do que nós estamos vivendo, ela não se resume somente ao fator epidemiológico, que mexe em economia, mexe em liberdade individual, mexe na questão de guerra. Inclusive, é interessante que o próprio Guterres, né, que é o cara lá da ONU, ele disse, olha, nós estamos vivendo numa crise humanitária como nunca antes no passado recente, como não vimos no passado recente. Ele disse que com essa crise, as regras, essas foram palavras dele, as regras não podem ser as mesmas, elas terão que mudar, tá? Fala também, ele convoca os líderes do mundo inteiro, né? E diz que essa convocação não existe negociação, tá? Porque se trata de um bem comum, então é um imperativo moral. Ou seja, todas as organizações supranacionais, na verdade, elas estão se mobilizando diante dessa crise. E a nossa proposta aqui é mostrar como isso se encaixa dentro do cenário profético, qual será o desenho que o mundo adotará, tá? Você veja, por falar nessas entidades globalistas, né, nesse mundo global, se você for lá no site da ONU, interessante que você vai encontrar lá as expressões paz e segurança. E a gente já ouviu o galo cantar, né, em algum momento no que diz respeito a esse tipo de expressão. É uma expressão do apóstolo Paulo, né? Ó, vocês ouvirem paz e segurança, lhe sobrirá repentina destruição. Pois bem, meus amigos, a gente sabe que o tecido, a gente fez essa prévia aqui, mostrando que o tecido do mundo, ele vai mudar, tá? Mas só mais um exemplo disso é que, deixa eu só aqui mostrar para vocês, deixa eu procurar aqui um slide, ó, achei. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um documento do governo alemão de 2012. 2012, 2013. Eu tenho ele em casa, tá? São 88 páginas aproximadamente. E na página 50, ele fala sobre diversos assuntos. Interessante que na página 55 ele fala sobre uma pandemia, o modo SARS, né? E ele ainda diz o seguinte nesse documento: olha, ele diz onde vai começar, tá? Ele fala sobre o vírus, que tipo de vírus seria associado, ele fala de um novo coronavírus, isso em 2012. Mais à frente ele fala que onde ocorreria, que seria aproximadamente na Ásia, começaria a Ásia, Europa. Ele diz em que momento seria esse, mais ou menos em fevereiro, lá pela Ásia, e de onde sugeria que seria no mercado de animais, tá? Mas o mais interessante é sobre esse documento, ele também dá desdobramentos dessa crise. Olha, ele diz, ó, vai haver mudanças radicais na vida social, férias canceladas ou adiadas, o que vai ter impacto no setor de turismo. Vai ter alguns setores que vão permanecer, setores essenciais como energia, gás mineral, telecomunicações. Voos seriam afetados, permitindo somente mais voos de carga. Vai ter impacto na esfera médica, no setor farmacêutico, tá?
E o setor de alimento, apesar de continuar, com o tempo ele chegaria, haveria uma escassez. Isso está tudo lá no documento. Então, é para vocês mostrarem para mostrar a vocês que o cenário do mundo, de certa maneira, já foi desenhado, né? Eu não estou dizendo que isso aqui foi programado ou não, mas é interessante ver que as coisas que o documento falou realmente estão acontecendo. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Quando a gente falou sobre rumores de guerra, o que é que o espírito de profecia diz? Veja só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se veja só o que ela diz, não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então, depois que for assinalado, as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Mais à frente, no Testemunhos Seletos, volume 3, página 14, ela diz que quando Deus ele mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena, veja só o que ela diz, haverá uma cena tal de luta que pena nenhuma pode descrever. E em outro momento, ela diz o seguinte, eu vou ter que olhar aqui para o lado, tá? Porque a tela fica melhor para mim. Ela diz o seguinte, ó, os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar o juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. Está lá no Grande Conflito 614. Ou seja, Ellen White fala de uma grande luta como que pena nenhuma poderá descrever, fala de carnificinas entre os homens. Então, ela fala desse momento de instabilidade social, tá? E a nossa conversa aqui é onde nós nos encontramos dentro dessa profecia. Onde é que o mundo se encontra dentro dessa profecia? A gente não tem que ler as profecias e ficar só no campo da teologia pura e simples. A gente tem que pegar esse conhecimento e enxergar o mundo que nós estamos vivendo por meio dele e vice-versa, tá? E daí a gente deve ver o cumprimento da profecia no mundo, tá certo? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel e Apocalipse, tá? Daniel, além do Espírito de Profecia, que nós já citamos aqui alguns textos, Daniel e Apocalipse, porque Ellen White diz que os dois livros falam do mesmo assunto. Então você tem que encontrar Daniel no Apocalipse e vice-versa. Ela até sugere que os dois livros fossem encadernados juntos. E quanto a Daniel, a gente tem lá o Daniel no capítulo 2, em que Nabucodonosor ele tem aquela visão de uma estátua, né, formado por vários metais, que interessante é que esses metais eles se desvalorizam com o passar do tempo, tá? Os impérios, apesar do seu crescimento, ele tem uma desvalorização, de modo que aquilo que sustenta a base de toda essa estrutura é extremamente frágil, né? O último império é extremamente frágil, é composto por barro misturado com ferro. Ele não consegue sustentar tudo isso aí. E esse é um conceito, isso é um conceito interessante que o Paul Kennedy, no livro Ascensão e Queda dos Impérios, ele traz. Apesar desse livro ele trazer alguns erros de prognóstico, ele traz um conceito bem interessante. E diz o seguinte, olha, à medida quando há esse expansionismo de algum império, né, rápido, acelerado, ele tende a cair, a desabar. E é isso de que o Apocalipse fala, porque se você for ver lá em Apocalipse capítulo 17, capítulo 17, versículo 12, fala lá de um mundo global composto por 10 blocos, né, ou 10 supernações, enfim. Ele diz, olha, esses 10 chifres que viste na besta são 10 reis que ainda não receberão o reino, mas receberão autoridades como rei por uma hora, ou seja, por um breve período de tempo. Então, observe, na medida em que
há uma expansão mundial para formar uma espécie de novo império, ele rui, tá? Então, pois bem, a gente falou, Daniel 2, ele tem aquela imagem da estátua de ouro, né? Ele fala sobre Roma, chegando ali até o ano 476. E mais à frente você tem o Daniel capítulo 7. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Se vocês não estiverem escutando bem, vocês sinalizem aí, tá? Nós temos também, depois parte para Daniel capítulo 7, que vai até 1798. Depois nós temos Daniel capítulo 8, que vai até 1844, ou seja, a profecia ela sai progredindo no tempo. Até que nós chegamos no capítulo 10, 11 e 12, que são uma coisa só, na verdade é uma profecia só, tá? E seguindo a ordem das visões anteriores, é natural que nós entendamos que essa profecia ela avança no tempo, ou seja, ela não termina em 1844, ela se estende para além de 1844. E existem alguns indícios sobre isso, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês. Se vocês for ver lá em Daniel, no capítulo 11, vocês vão ver expressões como o fim virá no tempo determinado. O fim virá. O encerramento de todas as coisas virá. Em um outro momento, mais abaixo, ele diz assim, no versículo 33 do Daniel 11: os sábios entre os povos ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por alguns dias. Em algumas traduções está por algum tempo, mas no hebraico está por alguns dias, eu vi lá, eu conferi. Então, isso não se trata da Idade Média, todos aqueles longos períodos de anos, mas são por alguns dias, tá? Que é uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Ellen White, por sua vez, ela diz o seguinte, olha, as profecias de Daniel, capítulo 11, estão quase chegando ao seu cumprimento final. Então, significa dizer que essa profecia do capítulo 11 de Daniel, ele não termina em 1844 naquela época, né? O próximo daquela época. Existe outro indício também. O capítulo 12 de Daniel, que é uma continuação direta do capítulo 11, ele fala, olha, nesse tempo, que tempo? Nesses momentos finais de que fala o capítulo 11, se levantará Miguel, né, o grande príncipe. Então, Ellen White diz que esse levantar de Miguel é um fechamento da porta da graça. Tá? Por quê? Porque se Miguel se levanta para defender, então não existem mortes, tá? Não vão existir mais mártires. Se mártires não existem mais, significa dizer que a porta da graça fechou, porque o sangue deles não poderia ser derramado em vão, porque não serviria para converter outras pessoas. Então, por outro lado, ainda tem um indício que essa profecia do capítulo 11 ela não se encerra em 1844 ou naquele redor, ou nas redondezas de 44. Por quê? Pela expressão abominação desoladora. Tá? Lembra-se de quando Jesus, ele deu o sermão lá no capítulo Mateus 24, né, e falou, olha, quando vocês vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, né? Ellen White diz o seguinte, olha, essa profecia lá no Grande Conflito, na página 25 do Grande Conflito, ela diz, olha, essa profecia era dupla, ela serviu para um momento ali em Jerusalém, mas servirá também para a crise que ocorrerá nos últimos dias. Portanto, esse abominável da desolação aqui, no versículo 31, está falando sobre um momento futuro, tá certo? Então, não se encerra ali em 1844. Enfim, pois bem, nesse capítulo 11 de Daniel, a gente não vai aqui falar de todos os detalhes históricos, a gente pode falar isso em outra live, em outro momento, porque o nosso objetivo é fazer uma miscelânea, tá? É um bate-papo mesmo, vocês vão aí colocando as perguntas, eu não tenho como acompanhar todas elas, eu vou deixar isso a cargo do Celso. Mas assim, a profecia de Daniel 11 foi uma profecia que, veja só, Daniel, antes de receber a mensagem, ele passou 3 semanas em jejum e oração. Satanás fez oposição ao anjo mais poderoso do céu e foi preciso vir Miguel para poder fazer a intervenção. Então, perceba a importância que gira em torno dessa profecia.
E daí ela fala de um sujeito chamado, quando você vai ver só o aspecto da narrativa, o aspecto literário em si, a prosa em si, ele fala sobre um camarada chamado Rei de Norte e um outro chamado Rei de Sul. E esses dois eles entram em conflito ao longo do capítulo. E quando você para analisar, você percebe o seguinte, que um tenta conquistar o que ele chama de fortaleza do outro, tá? Ou seja, é o governo, aquilo que dá a estrutura, aquilo que dá a proteção. Então, existe uma disputa nesse capítulo pelas fortalezas, mas em um determinado momento do capítulo vai haver uma disputa específica por uma fortaleza específica. Numa tentativa de se projetar no mundo, o chamado Rei do Norte, ele tenta conquistar ou tenta assaltar a chamada Fortaleza Nossa. E é por isso que ele instala a abominação desoladora. O modo pelo qual esse Rei do Norte, nesse momento da profecia, ele consegue se projetar no mundo, ele consegue fazer suas incursões políticas ou militares, etc., é por meio da abominação desoladora. Ele tem que lançar mão disso aí para poder se projetar no mundo. E acaba que querendo quebrar a fortaleza nossa. Essa é a consequência direta. Tá? Então, esses reis de norte e de sul, eles são vistos do ponto de vista ponto de referência ali é Jerusalém. Tá? Entenda Rei de Norte como aquele camarada que em determinado momento do tempo está no norte de a norte de Jerusalém, e Rei de Sul, aquele sujeito que em determinado momento do tempo está ao sul de Jerusalém. Isso porque Jerusalém, ela é a capital, né? É a cidade da profecia, a cidade da Bíblia, é o centro da atenção do profeta Daniel. Então, por outro lado, a disputa entre o norte e o sul envolve todo o corredor da Palestina. Então, Jerusalém ela fica ali no centro do conflito. Tá? É um conflito que se inicia no Oriente Médio, no berço mesmo da humanidade, e é um conflito que termina pela narrativa também no Oriente Médio, no berço da humanidade, onde ele começa no Oriente Médio e termina lá também. Quando ele fala sobre, olha, armará, na narrativa por si, ele diz, olha, armará o Rei do Norte suas tendas palacianas na terra, por volta daquela terra gloriosa, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Pois bem, o Rei do Norte é aquele sujeito que em determinado momento do tempo está ao norte de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Isso aí começou com os Seleucidas, depois o Rei do Norte sai passando de mão em mão. Primeiro vem Roma pagã, ele conquista aquela região. A Bíblia fala, Daniel até fala sobre os 3 Césares, né? No versículo 17 em diante, fala sobre o Júlio César, o César Augusto e o Tibério César. Depois, quando Roma pagã ela cai, quem assume o papel de rei do norte é Roma papal. Mas antes de falar disso, eu gostaria que vocês notassem uma coisa bem interessante no versículo 21 do capítulo 11. Ele fala que, falando sobre Tibério César, ele o classifica como um homem vil, mas que ele atribui um outro adjetivo que está em paralelo com a expressão homem vil, que é não ter dignidade real. E se você for ver, ao longo da narrativa, o rei do norte, quando passa a ser o papado, ele também é descrito nesses termos como uma espécie de homem vil. Por quê? Porque ele não tem o direito real. Ele não tem o direito de assumir aquela prerrogativa que ele tem planejado, tá? Veja como Deus ele é fantástico, né? Deus ele sincroniza histórias para poder ensinar uma lição ao seu povo. Lá atrás, na Bíblia, quando Satanás diz o quê? Eu estabelecerei, armarei o meu trono nas bandas do norte e serei como quem? Deus. Porque o norte é o lugar do trono, da autoridade de Deus. E quem é que assume isso em um determinado momento do tempo? O papado. E é por isso que ele é classificado também em um momento da profecia como o rei do norte. Tá? Então, enfim, esse rei do norte passa de mão em mão, tá certo?
Uma coisa que eu acho também interessante, quando ele assumindo essas prerrogativas divinas, é o seguinte: a gente sabe que ele se configura como o anticristo, tá? Mas de onde vem toda essa ideia, essa concepção? Veja, vamos voltar novamente lá ao comecinho na Bíblia, tá bom? Gênesis, tá? Você vê lá uma figura chamada Melquisedeque, tá? Melquisedeque, ele era o quê? Rei e sacerdote de onde? De Salém, de Jerusalém. Rei e sacerdote da paz. E Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote e é rei de Jerusalém. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tá? Ele é o príncipe da paz. Ele é quem deve reinar sobre Jerusalém, sobre a Jerusalém celestial. No entanto, na narrativa do capítulo 11 de Daniel, você vê mais adiante esse rei do norte tentando armar as suas tendas sobre aquela região. Né? E isso, de certa maneira, encontra uma tradução no mundo que nós estamos vivendo. Perceba, a resolução da ONU é de que a Jerusalém ela seja uma cidade internacionalizada. Tá? Tanto é que houve todo um problema quando Trump ele disse que ali deveria ser reconheceu Jerusalém como lá de Israel, enfim, e reconheceu isso em ano jubileu, foi um ano 5.700 e alguma coisa aí, para o pessoal lá, né? O Trump reconhece que teve todo o problema, mas o Papa, ele diz o seguinte, olha, Jerusalém não é do Islã, Jerusalém não é dos judeus, Jerusalém deve ser internacional. Nós devemos respeitar as resoluções da ONU. E por que isso faz significado, né? Porque é o seguinte, quando uma Jerusalém internacionalizada, no instante em que o papado ele reassumir, no instante que a ferida de morte ela for curada, quem é que vai fazer toda a mediação dos conflitos, de toda a situação naquela região? Quem é que vai ficar com aquela jurisdição, a jurisdição religiosa daquele ambiente? O papado, tá? Então, assim, isso tem uma coisa, tem essa correlação na profecia. E existe, deixa eu ver se eu encontro aqui um slide para vocês, tá? Que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Celso que me ajude, qualquer coisinha. Aqui. Vamos lá. Estou procurando aqui, pessoal. Só um tempinho. Eu queria, na verdade, mostrar um vídeo aqui para vocês, mas talvez ele... Aqui, achei, tá? Primeiro, o Francisco... Deixa eu ver se eu... Aqui. Você está vendo esse slide aí, Papa Francisco, precisamos obedecer às Nações Unidas. Em outro momento, deixe-me ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, porque os slides não ficaram tão organizados assim, tá, pessoal? Vamos ver se eu acho, calma aí. Achei. Vamos lá. E o meu pensamento vai agora para Jerusalém. A propósito, não posso deixar de mostrar minha profunda preocupação com a situação que se deu nos últimos dias e, ao mesmo tempo, dirigir um forte apelo para o compromisso de todos, para respeitar o status quo da cidade, em conformidade com as pertinentes resoluções das Nações Unidas.
Jerusalém é uma cidade única, sagrada para os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que nela veneram os lugares santos das respectivas religiões. E tem uma vocação especial a o quê? Paz. Peço ao Senhor que esta identidade seja preservada e reforçada em benefício da Terra Santa, do Oriente Médio e do mundo inteiro. E que prevaleçam sabedoria e prudência, para evitar de acrescentar novos elementos de tensão a um panorama mundial, já tão conturbado e marcado por muitos e cruéis conflitos. Tá? Então você veja aí que a resolução da ONU deve ser respeitada, né, de acordo com o papado. Só estou voltando aqui, pessoal, um pouquinho os slides que eu deixei, tá? Vai ter um gapzinho aí, um delay, mas já. Enfim, então, no momento que ele tenta assumir as prerrogativas do Cristo, ele é o pontífice máximo, tá? Ele é o construtor de pontes, é ele o elemento que vai trazer essa questão da paz e segurança no mundo. Você veja aí, tá a foto de algumas encíclicas papais, tá? Que fala justamente sobre a paz, tá bom? Então, não é precisamente quando o Trump fez aquele acordo de paz fez aquela proposta recente do acordo de paz, o pessoal pensando, olha, esse é o tempo de paz e segurança de que a Bíblia está falando. Bem, não é bem assim. Não vai ser por meio simplesmente político que isso vai acontecer, mas por intermédio da religião. Profecia, pessoal, é religião, tá? Outra coisa também, então, a gente estava vendo essa questão do Cristo, do anticristo, tá? O papado tentando exercer seu sacerdote, tal como Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um outro paralelo também entre o Cristo e o anticristo. Perceba, o Cristo, ele tem a nova ordem mundial do Cristo é composta por 12 tribos. Nós entraremos pela cidade de Jerusalém por meio daquelas portas, por 12 portas, né, conforme a nossa tribo, tá? E o papado, ele também, a Babilônia, o sistema desse mundo, ele também tem uma nova ordem mundial que é composta por 10 superblocos, por 10 supernações, como está lá descrito em Daniel, em Apocalipse 17, 12. E isso encontra também tradução no mundo. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês um mapa. Vocês podem até achar no Google, tá? Esse mapa foi divulgado pelo chamado Clube de Roma, num livro chamado The Mankind at the Turning Point, a humanidade no seu ponto de virada. E foi uma proposta inicialmente de 1940, depois teve um novo arranjo e ganhou um desenho mais específico, eu achei aqui, na década de 70. Aqui deixa eu mostrar aqui para vocês, tá aí, vocês estão vendo o mapa. Esse é um mapa, engraçado, né? Apocalipse fala de 10 supernações, em 1970 eles fazem esse mapa, tá? Perceba que nesse mapa, tá lá o que é chamado mapa do Clube de Roma. Nesse mapa, alguns países, eles têm de certa maneira, sua individualidade respeitada, entre aspas, tá? Você vê China ali sozinha, você vê Rússia, tá? Enfim, existe uma certa respeito, no mínimo possível, de particularidades nesse mundo global, de particularidade das nações. E existe também, pessoal, um outro paralelo. Veja que, ainda nessa questão do Cristo e do anticristo, por quanto tempo Cristo ele exerceu seu ministério aqui na Terra? 3 anos e 3 anos e meio. Por quanto tempo o papado exercerá a sua nova autoridade? Vamos lá abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 13 em diante. Vamos lá. Diz aqui, ó.
13:3 em diante. O ministério do anticristo, do papado, a nova supremacia papal também será de 3 anos e meio. Não será de 1.260 anos, mas de 1.260 dias. Por que isso, Geidson? Vamos lá. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nós sabemos quando a ferida mortal foi executada, mas perceba, ela ainda já foi curada? Não foi curada. A terra se maravilhou seguindo a besta? A terra está seguindo o papado, a terra inteira? Não, tá? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é que poderá pelejar contra ela? E somente após dizer que essa ferida mortal foi curada, somente após dizer que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, é que é dito o que é escrito aqui no versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para continuar por 42 meses. John Pauline, o Pauline, ele foi por muito tempo professor de Apocalipse na Andrews. Ele dizia, olha, o novo período de supremacia papal será de 3 anos e meio. Quais são os indícios disso, Geidson? O espírito de profecia fala sobre isso? Fala, tá? Ellen White diz que, eu posso até aqui procurar o texto para vocês, Ellen White diz que o capítulo inteiro de Apocalipse 13 trata-se de cenas que ainda iriam acontecer, tá? Eu achei aqui, tá aqui, ó. Lá no Comentário Adventista, volume 7, página 979. Eu vou ler o que está destacado. Este capítulo inteiro, Apocalipse 13, é uma revelação daquilo que certamente acontecerá. Então, veja que pelo argumento literário, né, pelo espírito de profecia, o novo período de supremacia papal será de 3 anos e meio. E interessante também, existe uma outra situação que é o seguinte, essa besta que sobe do mar, ela é descrita em paralelo com a besta que sobe da terra. Ou seja, é a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, o falso profeta, quem legitima as ações da besta que emerge do mar no mundo. É quem lhe dá essa autoridade, tá? Para agir por 42 meses. E a besta que emerge da terra, os Estados Unidos, da América, eles não estavam presentes lá naqueles 1.260 anos da Idade Média, de maneira alguma. Portanto, esses 3 anos e meio são 3 anos e meio literais, tá? É só ler aqui o que a gente tá escrito aqui, né? Só seguir a sequência lógica do texto. Pois bem, ainda no quesito contrafação, quando você vai ler Apocalipse 13, você vai perceber uma seguinte situação. Leia com cuidado e você perceberá. Existe aqui uma espécie de trindade satânica contra a trindade do céu. Como assim, Geidson? Você vai perceber 3 elementos no capítulo 13. O dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Perceba o seguinte, o dragão, ele vai exercer a função como se fosse o Deus, tá? A besta que sobe do mar como se fosse tentando tomar aquilo que é de Cristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, tá? Tentando pegar as ações do Espírito Santo, né? Veja só, perceba o seguinte, mais à frente no Apocalipse a gente vê a seguinte expressão, que da boca do dragão, do falso profeta e da besta saíram 3 espíritos imundos. Isso é para enganar as pessoas da terra. Isso é uma contrafação das 3 mensagens angélicas, tá? Agora, quando você parte para o capítulo 13 de Apocalipse, ele fala que o dragão, ele deu a autoridade à besta, o seu trono, seu poder, sua autoridade. Da mesma forma como Deus deu a Jesus todo o poder no céu e na terra, o trono e a autoridade. Tá? Quando você vai mais à frente, a mesma expressão que é usada para ferida mortal, no capítulo 13,
da besta que emerge do mar, né, que faz uma contrafação a Cristo, é a mesma expressão que é usada lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, para falar do cordeiro que como morto, tá certo? Por outro lado, a besta, como falso, a besta que emerge da terra, como falso profeta, ela convence, veja, ela diz, seduz os que habitam na terra, ela convence as pessoas a fazerem a imagem da besta, ela convence as pessoas ao engano, ao erro, ao passo que o Espírito Santo, ele convoca o mundo ao arrependimento e à verdade, tá? A besta que sobe da terra, fazendo a contrafação ao Espírito Santo, ela opera grandes sinais, de maneira que faz até fogo do céu descer na presença dos homens. O Espírito Santo, lá no livro de Atos, ele opera grandes sinais. E os comentaristas, inclusive o Ranko Stefanovic, ele fala que isso aqui é uma contrafação do Pentecostes, tá certo? Em que, lembra-se que línguas como de fogo caíram sobre os discípulos, eles pregavam, né? Conseguiram convencer por meio do Espírito Santo aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma maneira, a besta que emerge da terra, o falso profeta, ele faz sinais, ele opera grandes maravilhas no mundo, de modo que faz até fogo do céu descer na presença dos homens. Da mesma maneira como é o Espírito Santo que nos marca e nos sela com o selo de Deus, é a besta que emerge da terra, o falso profeta, que marca as pessoas com uma certa marca na mão e na testa, né? E da onde vem essa ideia? Perceba que se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 8, deixa eu achar aqui para ler para vocês. Deuteronômio 6, 4 a 8. Ele diz: ouve isso aqui é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Essa é a famosa Shema. É uma convocação para o povo guardar a lei de Deus. Guardou isso aí? Convocação para o povo guardar a lei de Deus, tá? Ouve Israel, o Senhor é o único, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único, não há nenhuma outra autoridade além dele. Aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus e tudo mais, tu inculcarás a teus filhos e falarás dela sentado na tua casa e andando pelo caminho, deitar e levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal aos teus olhos. Tá? Quando as pessoas no primeiro século viam isso aqui, a primeira coisa que veio à mente dela foi a Shema, tá? Porque o que é que acontece? O que é que o capítulo 13 de Apocalipse está nos dizendo? Que será a besta, o falso profeta, por intermédio de sinais e prodígios religiosos, que convencerá o mundo que convocará, fará a Shema satânica para perdão, até pelo, né, Shema satânica, assim, não foi tão bem, mas falar a sua Shema, tá? Para poder convocar as pessoas, tá certo? Só um instante que parece que a gente vai ter que dar uma pausazinha na live, né, Celso? A gente vai parar aqui a live porque ela está terminando e a gente volta já já, tá certo? Logo em seguida, porque o nosso tempo está se encerrando, tá bom? A gente vai encerrar aqui e vai voltar daqui a pouco, dentro de 2 minutinhos.